Levítico capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 19. Versículo 1. Se alguém, tendo-se juramentado como testemunho, pecar por não denunciar o que viu, o que soube levará a sua iniquidade. Versículo 2. Se alguém tocar em alguma coisa imunda, seja cadáver de besta, fera imunda, seja cadáver de gado imundo, seja cadáver de réptil imundo, embora faça sem se perceber, contudo será ele imundo e culpado. Versículo 3. Se alguém sem se perceber tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia, com que este se torna imundo, quando souber será culpado. Versículo 4. Se alguém sem se perceber jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem, ou tudo o que o homem pronunciar temerariamente, com juramento, quando souber culpado, será numa dessas coisas. Versículo 5. Deverá, pois, quando for culpado numa dessas coisas, confessar aquilo que houver pecado. Versículo 6. E como a sua oferta pela culpa ele trará ao Criador pelo pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, trará com oferta pelo pecado. E o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Versículo 7. Mas se a sua posse não bastar para gado miúdo, então trará ao Criador do céu e da terra como sua oferta pela culpa, por aquilo em que houver pecado, 2 rolas, 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Versículo 8. E os trará ao sacerdote, e o qual oferecerá primeiro aquele que é para a oferta pelo pecado, e como a unha fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não partirá. Versículo 9. E do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que restar daquele sangue, espremer-se-á à base do altar, oferta pelo pecado. Versículo 10. E do outro fará holocausto conforme a ordenança, assim o sacerdote fará expiação por ele e do pecado que cometeu, ele será perdoado. Versículo 11. Se porém a sua posse não bastarem para 2 rolas ou 2 pombinhos, então como oferta por aquilo em que houver pecado, trará 10ª parte de uma efa de flor de farinha, que é a farinha mais fina, como oferta pelo pecado. Não deitará azeite, nem ele porá em cima incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Versículo 12. Trará o sacerdote, qual ele tomará um punhado como memorial da oferta, e queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Criador. É oferta pelo pecado. Versículo 13. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, que houver cometido em alguma dessas coisas, e ele será perdoado. E o restante pertencerá ao sacerdote como oferta de cereais. Versículo 14. Disse mais o Criador do céu e da terra a Moisés. Versículo 15. Se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Pai que está no céu, então trará o Criador do céu e da terra com a sua oferta pela culpa um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário para a oferta pela culpa.
Versículos 16. Assim fará restituição pelo pecado que houver cometido na coisa sagrada, e ainda ele acrescentará: a quinta parte dará ao sacerdote com o carneiro da oferta pela culpa, e o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Versículo 17. Se alguém pecar fazendo qualquer de todas as coisas que o Pai Eterno nos ordenou que não se fizesse, ainda que não soubesse, contudo será ele culpado e levará a sua iniquidade. Versículo 18. E como oferta pela culpa trará o sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação, e o sacerdote fará por ele expiação do erro que involuntariamente houver cometido, sem saber, e ele será perdoado. Versículo 19 para terminar. É a oferta pela culpa. Certamente ele se tornou culpado diante do Criador, nosso Pai que está no céu. Este foi o livro de Levítico, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 19. Que o Pai que está no céu, que está sentado no trono lá, olhando por nós, abençoe todos nós com saúde. Até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se ele quiser.